Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar das doenças respiratórias e os cuidados que devemos ter durante o inverno. Bom, nos meses mais frios é comum observarmos o aumento no número de casos de doenças respiratórias, gripes, resfriados, rinite, sinusite, bronquite e até mesmo condições mais sérias como a pneumonia. As temperaturas mais baixas, combinadas com uma maior exposição a ambientes fechados, propiciam a proliferação de vírus e bactérias. No entanto, existem algumas medidas que podemos adotar para prevenirmos as doenças respiratórias. Dulce Chambisso é mãe do pequeno Yude. Ela enfrenta um dilema comum de muitos pais durante os meses mais frios. O filho sofre de rinite alérgica. Vamos acompanhar o depoimento de Dulce na reportagem que se segue. Bom, eu notei os primeiros sintomas da alergia respiratória no meu filho em 2022. A primeira vez que ele teve esse problema, nós fomos ao hospital e no hospital disseram que ele havia rompido uma artéria. Então, nós decidimos procurar um outro médico para ouvirmos uma outra opinião. E no hospital onde fomos, encaminharam-nos ao otorrino. O otorrino disse que ele tinha rinite alérgica. Os principais sintomas são dor de ouvido, coceira no nariz, ele coça muito o nariz, espirros. Nas brincadeiras, quando ele está sempre a brincar no quintal, então aquela poeira que ele inala ao brincar, no final do dia já lhe causa irritação na mucosa nasal, ele fica a coçar a mucosa, fica a coçar o nariz. Então isso causa irritação. Ele tem faltado à escolinha. Nos dias que faz muito frio, eu prefiro que ele não vá à escolinha. Nos dias que cai cacimba, eu prefiro que ele não vá à escolinha, porque ele é alérgico ao frio. Ele, quando apanha frio, ele, dia seguinte, ou no mesmo dia, ele já está constipado. Constipado no mesmo dia, já está a tirar ranho, ele tosse, ele passa mal de frio, o frio não lhe cai bem. Os lençóis dele devem estar sempre limpos, trocamos lençóis quase todos os dias, ou de 2 em 2 dias no máximo. Trocamos os lençóis dele. A limpeza da casa, não podemos usar detergentes muito fortes, não usamos perfumes. Alimentos não tem nenhum problema, ele come um pouco de tudo. O que ele não come é porque ele não come, não gosta, não quis. Quando alimentos não lhe atacam, não tem um alimento que eu diria que este alimento faz mal a ele, provoca, é um fator desencadeante para a rinite dele. Não tem. Ele foi diagnosticado com rinite alérgica aguda. Então, sempre que ele tem crise de rinite, ele tem sangramento. Sim, eu uso de Resitop. O Resitop ele usa quase sempre, não só nos dias que ele tem crise. Mas quando ele tem crise, usamos mais. Podemos aplicar 3 vezes ao dia. Sem crise, por exemplo, no dia 2 que ele não está com crise, tem que pôr sempre 1 vez ao dia. Mas quando ele está com crise, usa 3 vezes a 4 vezes ao dia. Nós não sabíamos que não podíamos usar perfume, por exemplo. Ele podia entrar no meu quarto enquanto eu apliquei perfume. Eu lhe nenecava. Eu apliquei perfume, eu não percebia, ele estava constantemente a inspirar. Eu não percebia porque até o médico dizer que tínhamos que cortar perfumes, tínhamos que usar perfumes suaves, não perfume forte, mas decidimos cortar perfume em casa. O creme dele não é forte, um creme quase que não tem nenhum cheiro, o creme que ele usa. No inverno, os cuidados têm sido mais intensivos por causa do frio. Porque ele, fora a rinite, ele também tem uma sensibilidade ao frio. Ele é bem sensível ao frio, ele quando apanha frio. Então, no inverno, eu faço bafo na casa. Ele toma chá
Por exemplo, quando sai de manhã para a escolinha, eu gosto de dar algo quente para lhe aquecer. E são esses cuidados que temos. E ele não sai muito cedo para a escolinha. Ele antes chegava à escolinha por aí 7 horas. Agora chega um bocadinho mais tarde, quando já tem sol, para ele não ter que sair a apanhar aquela cacimba. Ele chega mais tarde, eu pedi para que ele chegasse um bocadinho tarde. Por exemplo, na escolinha ele não divide os lençóis, ele leva os lençóis daqui de casa. Os lençóis da escolinha são os lençóis daqui de casa. Então, de 2 em 2 dias a escolinha devolve e nós damos outros lençóis. Teve um momento em que ficamos todo dia internado. Todo dia ele ficou internado. E foi um momento em que eu, na verdade, ainda não sabia. Foi no início, ainda não sabia como lidar com aquela situação. Foi no início, quando ele foi diagnosticado. Ele passava muito mal no início, antes de ter o tratamento. E ficou todo dia internado com dor de ouvido. Aquele ouvido doeu todo dia. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu acabei chorando, ver ele chorar. Aquilo foi, e o sangue escorria mesmo, como se fosse uma torneira aberta e saía com bolhas. Sim, foi um momento difícil, foi mesmo marcante para mim. Mas depois, quando aderiu o tratamento, quando já tivemos o diagnóstico, tivemos tratamento e tudo, foi melhorando. Ele tem tido crise porque a rinite não tem cura. Só tem esses medicamentos só servem para amenizar a situação. Cura como tal não tem. Aqui temos vários gatilhos. Podemos falar primeiramente de, vamos dizer, poeiras, o próprio frio. Vamos dizer algumas coisas como perfumes. Neste caso, fumos, alguns medicamentos, animais, vamos dizer, o varir da casa, né? Está-se a varir a casa. E, vamos dizer, algumas doenças alérgicas como a rinite também pode causar. No inverno, o ar fica mais seco, né? E este ar seco acaba agredindo realmente o trato respiratório. E também é nesse período em que nós ficamos mais em sítios mais fechados, onde há maior aglomeração e com pouca ventilação. Então, são estes 3 fatores que fazem com que os casos de infecções do trato respiratório fiquem elevados no período de inverno. A mudança climática do tempo, vamos dizer, quente para o frio, é um fator que pode causar, vamos dizer, né, infecções respiratórias, vamos dizer, em crianças, né, neste caso, adolescentes e, vamos dizer, os idosos, né. Não agasalhar, né, então quando nós não agasalhamos, o nosso corpo baixa a temperatura, então somos suscetíveis de ter estas doenças, né. Vamos dizer, desde as rinites, infecções respiratórias agudas, amigdalites, as otites, as sinusites. As doenças mais frequentes do inverno são a gripe, o resfriado, as rinites, as bronquites, a bronquiolite e a asma. Então, os sintomas da gripe e o resfriado, que são doenças meio parecidas, mas elas diferem porque primeiro o agente é diferente. A gripe é causada por influenza, enquanto que é um vírus, enquanto que o resfriado é por rinovírus ou coronavírus. Então, e as manifestações são similares, o que difere é que na pessoa engripada, a pessoa mostra-se muito mais doente, isto é, tem a temperatura mais elevada, a pessoa está mais prostrada, a pessoa pode apresentar, pode estar muito mais cansada
e pode também complicar-se para a pneumonia. E o curso da doença são por aí 10 a 7 a 10 dias de evolução. Enquanto que na pessoa engripada, os sintomas da tosse seca, da retirada da saída do ranho, que é a rinoreia, a febre é bem baixa e a pessoa engripada também apresenta alteração da voz, que nos verifica muito na pessoa engripada. E a recuperação 3 a 4 dias. E as pessoas com sinusite, ou as pessoas com rinite, por exemplo, principalmente aquela alérgica, por o ar estar mais seco, acabando agredindo o trato respiratório, eles vão ter mais crises dos próprios sintomas. No caso da rinite, a pessoa pode apresentar aumento dos espiros, a obstrução nasal, podem ter mais clorite, que é a comichão no nariz, e podem também começar a tirar o ranho. E esses sintomas também podem afetar as outras estruturas, que é uma sensação da garganta a coçar ou a raspar, ok? E podem também ter a transmissão da sensação de coçar para os ouvidos, assim como os olhos. Em casos mais avançados, podemos até ter algumas circunstâncias em pessoas apresentarem um bocadinho de sangramento nasal. Por quê? Porque esta mucosa do nariz já doente e com o ar frio, que acaba criando pequenas rachaduras, porque isso provoca um processo inflamatório mais agudo nesse período, então facilmente eles podem ter esse sangramento ao expirar ou pelo autotraumatismo, na tentativa de querer coçar o nariz ou tirar a crosta. O princípio, vamos dizer, de algumas doenças respiratórias tem a ver com substâncias alérgicas, que é o pólen, né? Os pós, a sujeira. Então, é preciso nós varrermos a casa, abrirmos as janelas, limparmos os utensílios, porque isto pode desencadear este tipo de doenças que estamos a falar. Um dos sinais de alerta para a complicação de uma doença respiratória é a persistência dos sintomas, o agravamento da tosse, o aumento da temperatura, isto é, a persistência da febre, e se nós formos a notar que a pessoa começa a apresentar uma dificuldade respiratória, chamamos de dispneia. Então, estes sinais são sinais em que nos mostram que a pessoa está a ter uma evolução complicada da doença. Ver se a criança tem luvas, tem um gorro, tem uma máscara, tem um cachecol, né? E vamos alimentar bem a criança tem que beber um pouco d'água, beber sumos e evitar ventiladores, né? Estamos num tempo frio, ventoinhas, exposição a ar-condicionados. Então, sobretudo, evitar também, vamos dizer, se é uma criança que vive numa casa ou num bairro, varrer, né? Quando a pessoa vai varrer, tem que tirar a criança ou retirar, afastar. Os riscos, primeiro, tem o fator idade. Crianças, principalmente menores de 6 anos, e idosos. Temos também as gestantes ou as puérperas, as pessoas que acabaram de ter o parto. Todas aquelas pessoas que têm alguma doença conhecida, uma comorbidade de uma doença pulmonar, também estão mais suscetíveis. As pessoas que tenham a fazer algum tratamento como quimioterapia ou radioterapia, porque esses têm um sistema imunitário baixo, também estão mais suscetíveis, ou que tenham uma doença que possa reduzir a sua imunidade, como o caso das pessoas com HIV, também estão no grupo de pessoas mais propensas a desenvolver essas doenças. Podemos concentrar menos crianças numa sala de aulas. Se tiver uma janela, mas abrir uma janela, não abrir todas as janelas. E as professoras têm que ver se as crianças estão agasalhadas. Pode acontecer, estão bem vestidas, bem agasalhadas neste caso. E qualquer situação, reportar, tanto ao cuidador como levar a criança à unidade sanitária. Se notar que tem uma criança que está a tossir, está com um pouco de ranho, e nós cá vamos fazer os testes, verificar, analisar e, quiçá, tomar medidas, fazer um tratamento de modo, né, a combater esta situação. As recomendações
começamos para a vacinação, nós sabemos que neste período existe sempre o vírus da influenza, então as pessoas podem vacinar a partir dos 6 meses até a fase adulta, e as pessoas também, quando têm alguma morbilidade pulmonar, também podem fazer a sua vacinação. Todas as pessoas que nós falamos previamente que tenham sejam mais vulneráveis em termos do sistema imunitário encontra-se baixo, são aconselhados a fazer a vacinação. Temos também que ter uma alimentação sempre equilibrada, praticarmos desporto, mantemos a higienização das mãos sempre de uma forma regular. Por quê? Porque sabemos que as doenças respiratórias elas são transmitidas através da respiração de gotículas, e essas gotículas nós podemos apanhar em superfícies onde estamos em contato com a mão, assim como nos telemóveis que usamos de uma forma frequente. Então, ao fazer a higienização, minimizamos esta transmissão. Evitar estar em aglomerados e em sítios pouco ventilados. Devemos sempre estar em sítios onde o ar possa circular para evitar esta contaminação. E as pessoas realmente que estejam engripados, tentar evitar contato com as outras pessoas para minimizar a transmissão das outras pessoas. Então, só dizer às mães, vamos agasalhar bem os nossos filhos, vamos evitar dar água gelada, gelinhos, né? Os sorvetes, e diminuir o ar-condicionado e as ventoinhas. E vamos deixar a casa arejada, aberta. Quando nós quisermos fazer uma limpeza, temos que retirar as crianças para fora ou para um outro cômodo, né? De modo a poder abaixar e prevenirmos estas crises. Pois é, tal como explicaram os médicos, a identificação e o controle dos gatilhos podem ajudar a reduzir a incidência e a gravidade dessas doenças. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar da prevenção das doenças respiratórias e os cuidados que devemos ter com a chegada do inverno. Bom, na primeira parte do nosso programa, aprendemos que o inverno está associado ao aumento do número de casos de doenças respiratórias por várias razões. Uma das principais é que as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados. E nesses ambientes, as bactérias e os vírus se espalham facilmente. Vamos agora dar oportunidade aos nossos telespectadores para que participem do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutor, tudo bem? Chamo-me Harold e tenho uma pergunta. Os cuidados com a higiene da casa podem ajudar a reduzir a propagação de doenças respiratórias? Olá, sim. Primeiramente, já falava que só a higienização das mãos já é um fator fundamental para reduzir a transmissão das infecções. Uma boa higienização, uma casa com boa ventilação, uma casa onde permita com que os raios solares possam entrar, o ar circule melhor, isto vai minimizar sim a transmissão das doenças respiratórias. Olá, doutor. Meu nome é Wesley. Eu gostaria de saber se pessoas com doenças respiratórias crônicas devem ter cuidados adicionais no inverno. Olá. Devem ter, sim, cuidados especiais, porque havíamos referenciado que estes pacientes, já tendo uma comorbidade, que é uma doença pulmonar crônica, estão mais suscetíveis. Então, eles devem procurar manter os cuidados da higienização, de não estar em sítios aglomerados, evitar contatos que tenham a infecção e também fazer a imunização, que são as vacinas, para melhor precaverem-se. Olá, doutor. Chamo-me Dashin Ben. Gostaria de saber se o ar-condicionado e os outros sistemas de ventilação são suficientes para manter o ar no inverno saudável. É uma pergunta mesmo pertinente.
Primeiro, o ar-condicionado nós usamos quando as temperaturas estão quentes. Então, estamos no período do inverno, não vejo muito sentido em nós usarmos o ar-condicionado. Isso por quê? Porque nós acabamos pondo o nosso ar, o nosso meio ainda muito mais frio e sabemos que o ar frio acaba agredindo muito mais a nossa mucosa, quer dizer, ele faz com que o sistema respiratório não funcione devidamente. Isso pode abrir portas para que a pessoa desenvolva as infecções do trato respiratório. Então, não aconselho muito a usarmos o ar-condicionado no tempo de inverno. Outra coisa importante, eu acho que o inverno é um bom período em que nós possamos fazer a manutenção dos nossos ar-condicionados, fazer a limpeza dos filtros e para que ao chegar o tempo de verão eles possam funcionar a pleno e não consigam espalhar as poeiras contidas nos filtros. Olá, doutor. Aqui é Dinarco Simango. Eu gostaria de saber qual é a recomendação para a lavagem das mãos e a etiqueta da tosse durante o inverno. Olá, é uma pergunta muito pertinente. Então, para nós primeiro evitar uma propagação, nós temos que sempre usar a parte do cotovelo para poder tossir. Isso evita com que ainda não faça a propagação do vírus para as outras pessoas e também faz com que a gente não use a forma errada de tossir pondo a palma da mão, porque a palma da mão nós usamos para cumprimentar ou pegar qualquer objeto. E sabemos que neste ato de tocar qualquer superfície ou objeto, estamos a pôr mais pessoas vulneráveis a apanhar a infecção que nós temos. Então a melhor coisa é usar sempre o cotovelo para tossir, para proteger quando é uma tossir e fazer a lavagem das mãos de uma forma frequente. Pode ser com água e sabão ou com álcool. Um dos principais desafios do inverno é a prevenção de doenças respiratórias em locais aglomerados, transportes públicos, escolas, escritórios. Nesses ambientes, a transmissão de vírus e bactérias é facilitada, exigindo de nós cuidados redobrados. Vamos aprender esses cuidados na reportagem que se segue. No inverno, estamos a falar num transporte público. Num espaço fechado podemos ter, vamos dizer, rinites alérgicas, podemos ter pneumonias, broncopneumonias e também tuberculose. Porque estamos num sítio fechado, tem muita gente, o ar não circula como deve ser. Então, qualquer uma destas doenças pode nos acometer. Primeiro, temos que reduzir o número de população que está neste local. Isso, se vou falar do transporte público, já é uma norma, vamos dizer, do Ministério da Saúde. E vamos dizer, acredito que a Polícia de Trânsito também já fiscaliza isso. Tem um certo número de passageiros que... Então, o cobrador também tem que verificar se tem alguém que tem sintomas, né? Ou sinais de tosse, está constipado. Se recomenda é abrir as janelas, né? Quando nós abrimos a janela, onde tem muitas pessoas, o ar circula. Então, é uma forma de prevenção do quê? Destas doenças, né, respiratórias. Nos outros países, nas casas, sobretudo, vou dizer, na África do Sul, acredito que aqui, também em Moçambique, em algumas casas, temos um aquecedor, ligação ao aquecedor, que mantém a temperatura ambiente. Ar-condicionados também têm esta função. E, não tendo estas coisinhas, nós podemos ver a janela, né? Vamos abrir uma parte das janelas, não todas as janelas. Então vamos ver qual é a janela e podemos regular, né, a abertura das janelas de modo o ar a circular, de modo a não entrar muito frio e não causar, vamos dizer, mal a este indivíduo. O recomendado quando nós estamos, vamos dizer, em casa, não temos energia, houve um corte de luz, é usarmos velas, uma lareira neste caso, temos que abrir a uma porta, uma janela, vamos dizer, na medida do possível, de modo, o dióxido de carbono deve sair, né? Se nós mantemos fechado, então isso pode complicar a respiração do indivíduo. Temos que ver que abrir 2, 3 janelas ou uma janela de modo e quando, vamos dizer, a luz voltar, e vamos deixar um bocadinho o ar arejado e voltamos a fechar, neste caso. Com a
adoção dessas práticas, é possível reduzir significativamente o risco de doenças respiratórias durante o inverno. A combinação de práticas como cuidados com a higiene, cuidados com a ventilação dos ambientes, a manutenção de hábitos saudáveis são a chave para atravessarmos os meses mais frios com saúde e bem-estar. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.